Olá, amigos. Boa noite. Hoje, nossa quarta-feira, noite de Evangelho, mais uma vez juntos para refletirmos um pouquinho sobre as lições da obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E agradecemos já aos amigos que estão conosco, Ivete já se aproximando e outros que estão conosco também nesse instante, e que daqui a pouquinho todos estarão dando seu boa noite, com aquela alegria de sempre. Mauro, que está conosco também. Vamos ver os amigos que estão ali, que está ainda pelo celular, e por conta disso a gente não tem uma visualização melhor, né? Fica muito pequenininha para nós. Mas vamos de qualquer forma fazer a nossa prece, agradecendo as bênçãos desse momento, porque é tão importante para todos nós, né, que a gente esteja aqui bem, podendo receber esses ensinos, refletir sobre eles. Uma alegria. Rosângela, Márcia, Brígida, Neuza, Dolores, sejam todos bem-vindos, sempre alegria para nós. Vamos fazer nossa prece então. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, iluminando as nossas consciências, Pai, para que consigamos fazer escolhas mais serenas para o nosso caminhar, mais objetivas para a nossa jornada terrena. Que os nossos corações, Pai, se envolvam nas suas nossa caminhada, pela alegria da vida, pela possibilidade de tudo que temos recebido. Fica conosco, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá. Laura, Terezinha, Silvia, Girce, Cidinha, Sandra, Jane, Cazuco, Divone, olha quantos amigos estão chegando para participar conosco. Júlio, que está também ali, que a gente está vendo. Vamos, a nossa lição de hoje está na obra Pão Nosso de Emmanuel, é a lição de número 87. Capítulo 87 do livro, que tem como título Pondera Sempre. E como nós gostamos de fazer, é uma lição que ela se deriva, né, da reflexão de Emmanuel a respeito de um versículo da segunda carta a Timóteo, que Paulo escreve no capítulo 2, versículo 2. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Nós gostamos muito de refletir e nos posicionar na linha do tempo, diante dos fatos, porque achamos que isso favorece o nosso entendimento das coisas. Vamos pensar Timóteo, porque uma carta direcionada a uma pessoa. Normalmente Paulo escreveu assim, carta aos Romanos, carta aos Efésios, carta aos Gálatas. Era uma comunidade cristã nesses locais. E, de repente, nós temos uma carta que é a última carta que Paulo escreve. Essa segunda carta a Timóteo, ele já tinha escrito outra. Então, ele escreve essa segunda carta a Timóteo, ele está preso, ele sabe que agora ele não tem mais forças, ele já está muito idoso, e ele sabe que ele vai para o sacrifício, porque a pena para ele é pena de morte. Então, ele escreve a última manifestação dele a cristãos, mas em específico, então, dirigida a Timóteo. Timóteo é um jovem que Paulo conheceu ainda menino na região da Galácia, que é a região da Turquia, num lugarejo chamado Listra. E ali ele conheceu, então, Eunice, que era mãe de Timóteo, e Lóide, que era avó de Timóteo. Ambas eram judias, né? O pai de Timóteo era grego, mas a mãe era judia. Então, embora criado com os conceitos da Grécia, com os ensinos gregos, até de muitos deuses, o que ele escreveu? O que é que ele queria dizer? E por que hoje ela é importante para nós? Porque é uma carta a uma pessoa. Será que todos nós poderíamos aproveitar dos mesmos conselhos? A Regiane está perguntando se travou. No meu notebook, sim, a imagem está travada, embora o chat esteja funcionando.
mas na transmissão pelo celular, não, ela continua. São aquelas mudanças que acontecem que nem a gente sabe explicar bem. Parece que voltou. Então, gente, o que é por que ele escreve? Qual é a orientação dele? Ele procura dar ao filho na fé, porque ele considerava esse menino, que agora é jovem, como um verdadeiro filho. Ele tinha um carinho muito grande por essa família, uma gratidão por elas e um carinho por esse menino, que ele, já sendo conhecedor da fé judaica, foi fácil Paulo levar mais aquele conhecimento do Cristo para ele. E assim, ele então escreve a ele, dando conselhos para que pudesse ajudá-lo a permanecer firme na fé e no desempenho dos ministérios. Ele já tinha assumido aquilo que ele chama de ministério, que era a possibilidade de ter um núcleo onde se reunissem as pessoas, uma assembleia, onde se reuniam as pessoas, uma pequena igreja, uma comunidade religiosa. E ele então é que fazia a leitura dos evangelhos, explicações conforme Paulo. Então era um ministério. Nas igrejas protestantes até hoje, eles usam muito essa palavra, que a pessoa assume um ministério, ela realiza um ministério. Outras tradições, embora cristãs, não usam desta palavra, dessa nomenclatura, nem dessa organização para a igreja. Mas Paulo aconselha então a que ele desempenhasse bem, orientava para que ele permanecesse firme na fé, porque era um momento de muita briga, muita luta, muita perseguição. Precisava que as pessoas tivessem uma fé muito firme para não desistir diante de tantas dores, tantas injustiças, tantas aflições. Ele alerta também a Timóteo que eles teriam dias difíceis pela frente, dias difíceis estavam por vir. E ele deveria estar preparado para isso, para enfrentar a dificuldade. E que ele precisaria de muita coragem para suportar e confrontar a oposição e a perseguição. É interessante que a gente vê que ainda hoje, nos dias atuais, nossa atualidade, seja no quesito religioso, no quesito político, no quesito social, quesito familiar, parece que essa mecânica das coisas ainda se marcam presença entre nós. A questão de perseguições, a questão de dificuldades em desempenhar as tarefas por nós abraçadas muitas vezes e sobretudo, diante das dificuldades, mantermos a fé e termos coragem para suportar e confrontar a oposição e a perseguição. Porque a oposição existe. Nós estamos vendo no livro dos Médiuns, na terça-feira, nós vimos a questão lá dos desentendimentos, das contradições. Imagine se Kardec tivesse desistido naquele instante por conta dessas contradições que pudessem acusá-lo, por conta da oposição que fizeram à doutrina espírita, da perseguição que ele sofreu e que outros sofreram. Aqui no Brasil, houve isso também, houve testemunho disso por pessoas de norte a sul do país, no final lá no início do nosso século XIX, meio do século XIX e final do século XIX, início do século XX, final do século XIX e início do XX, quantas pessoas tiveram que dar testemunho da fé, porque eram perseguidas, porque eram confrontadas. Então Paulo disse, olha, se prepare. E é isso, toda vez que algo novo é apresentado, é muito difícil romper com aquilo que está estabelecido como verdade. Lembre-se que ontem nós falamos muito a respeito da questão da verdade em O Livro dos Médiuns. E fica difícil que aceitem de pronto, não é todo mundo que aceita de pronto algo que chegue. Ainda mais se ele não tem conhecimento e a maioria das vezes nós vemos as pessoas
se enfrentarem, brigarem, o Gil dizendo às vezes por picuinha, e é picuinha mesmo, ou ignorância, como ontem no livro dos médios foi falado, a ignorância. Se nós não temos conhecimento da coisa, nós estamos brigando porque o ponto que nós estávamos, nós achávamos o correto e não queremos, nem nos damos ao trabalho de querer ouvir, aprender, ler, saber para poder comentar, para poder aceitar ou não aceitar alguma coisa. Então Paulo preparava esse jovem para enfrentar todas essas dificuldades, porque na maturidade a gente vai ganhando jogo de cintura na vida e vai passando por essas coisas, a gente já sabe que elas existem mesmo, que elas vão acontecer. Se nós temos a mente focada em algum ponto, a gente não dá atenção para isso e segue em frente, segue com as nossas propostas. Mas aqueles que muitas vezes estão iniciando, não estão habituados a isso, é difícil, um balde de água fria nos seus desejos. Então nós temos que, assim como Timóteo, Paulo orientava Timóteo para esta vivência do Evangelho, para divulgar a religião, nós vemos que acontece ainda hoje. Muitas questões políticas são alimentadas, muitas leis começam a ser estabelecidas nos nossos dias, até bloqueando a possibilidade da fala num contexto religioso. Parece que querem tirar, né, Deus da história, Deus do mapa e deixar apenas essa materialidade terrena. Estamos vendo isso em muitos países e temos que ter cuidado, porque senão o nosso também embarca na mesma situação. Então precisamos tomar cuidado, saber que esses enfrentamentos fazem parte dos processos de mudança, e que há aqueles mais resistentes e maldosos que intencionam mesmo fazer para prejudicar, para defender aquilo que ele acredita como verdade, enfim, tudo isso que nós já vimos. Então, nesta capítulo 2, que Emmanuel seleciona esse versículo 2 também, neste capítulo 2 em especial, Paulo está orientando, né, e dizendo do obreiro aprovado por Deus, o trabalhador que é reconhecido por Deus no seu trabalho. Todo o capítulo 2 é em cima desse obreiro reconhecido por Deus, quer dizer, aquele que não se desviou das propostas iniciais que ele trouxe. E assim nós vemos, ele vai usar um comparativo para Timóteo com 3 tipos de pessoas da época. Ele vai comparar com o soldado, o atleta e o lavrador. E o que ele vai mostrar a Timóteo? Que tanto o soldado quanto o atleta ou o lavrador, que eram figuras de época que muito fáceis de serem encontradas, elas eram 3 classes, formavam 3 classes de pessoas que só recebem a recompensa, só ganham alguma coisa, só são reconhecidos, só têm a recompensa mediante a dedicação que tenham e o trabalho árduo que realizem. É verdade, é o soldado que ia para a defesa, ia para as linhas de frente, ia para a batalha, ele só era recompensado pelo trabalho que ele executava. É o lavrador que tinha um trabalho árduo de sol a sol, ainda tem esse trabalho árduo de sol a sol, e que só é reconhecido se ele fizer isso e daí tiver a produção desejada, senão ele não é reconhecido. Ele não tem recompensa porque ele não produziu, ele não vai ter recompensa. O atleta, para chegar ao nível de um atleta de medalhas, de primeira linha, de pódio, ele se esforça muito, trabalha muito para adquirir as habilidades e as condições físicas de vencer. E ele só vai ser reconhecido quando ele atingir isso e mostrar o seu trabalho.
Então ele estava comparando esses 3 personagens para Timóteo, mostrando que qualquer coisa que ele fosse fazer na vida, e em especial o trabalho dentro do evangelho, que era o ministério dele, isso iria depender muito do resultado que ele pudesse alcançar através do seu esforço, da sua dedicação, e que era só assim que ele então seria olhado pelos outros. Só assim é que iria ser visto pelos outros. E isso continua, né? Em todos os aspectos em nossa vida, é assim mesmo. E neste então capítulo 2, do versículo 1 até o 7, ele está falando a Timóteo sobre a dedicação devida ao evangelho. O trabalho que ele tinha a realizar com a divulgação e a vivência do evangelho, levar o evangelho às criaturas. No versículo 1 do capítulo 2, ele diz a ele: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te. Então, a fé, abraçar uma fé, nos fortalece. Mesmo nos trabalhos mais árduos, nas situações mais difíceis, quando nos agarramos à fé, quando nos voltamos à fé que abraçamos, nós nos sentimos mais fortalecidos, nós nos sentimos mais prontos para atender aquela necessidade do momento. Então ele dizia: fortalece na graça que há em Cristo Jesus. E é interessante essa fala de Paulo, Cristo Jesus, porque Cristo seria o adjetivo para Jesus. Cristo era o iluminado. Então, fortifica-te na graça que há na luz de Jesus, na iluminação que ele trouxe nos seus ensinos. São esses ensinos de Jesus que representam a sua luz para nós, porque são luzes em nossas consciências, no despertar das nossas consciências, para que nós consigamos verdadeiramente fazer escolhas mais acertadas, passar pelos percalços, vencer as dificuldades e viver um tanto mais feliz. Assim, ele vai para o versículo 2, que é o versículo de estudo desta noite, onde ele diz: e o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Olha, esse versículo é uma aula verdadeira para todos aqueles que estão num trabalho de divulgação dos ensinos de Jesus, em qualquer tradição cristã, seja o pastor, seja o padre, seja o pregador, seja o expositor espírita, seja o catequista, não importa, o evangelizador, não importa. Aquele que está levando o ensino de Jesus é uma aula e uma orientação precisa que Paulo está dando a Timóteo, porque ele diz: e o que de mim, diante de testemunhas, ouviste? Quer dizer, ele orientou Timóteo, ele ensinou muita coisa, e não ensinou em particular, ele ensinou junto de um grupo de criaturas, elas ouviram, elas viram Paulo dialogando com Timóteo e ensinando a ele. Aquilo que eu te passei e que é assim o mais limpo, o mais fiel, o mais concorde aos ensinos de Jesus, ele dizia: confia-o a homens fiéis. A questão da palavra fiel, nós já dissemos que é uma questão de fidelidade. Fidelidade. Então ele diz: confia a homens que tenham fidelidade ao ensino. Não é fiéis no sentido de o fiel desta igreja, daquela igreja, não é isto. Homens fiéis àquilo que foi passado, homens que não vão enxertar naqueles ensinos coisas que não lhes pertencem, não vão colocar na boca de Jesus palavras que ele não disse. Esses são os homens fiéis. Vão manter a íntegra do que foi trazido e vão passar a íntegra do que foi trazido. Esse é um cuidado. É um cuidado porque muitas pessoas
vão para essas linhas de frente nos campos religiosos, como líderes, como divulgadores de uma doutrina, e começam a colocar coisas que não lhe pertencem, que não são fiéis à sua origem, à sua proposta, não tem fidelidade ao ensino. Então, Paulo dizia, olha, cuidado, quer dizer, não dê a qualquer um o direito de falar, porque ele poderá falar coisas que não convenha. Entregue isso que é precioso, este ensino precioso, confia-os, né? Dá a esses homens fiéis, que sejam idôneos, pessoas retas, éticas. Olha, além da fidelidade ao ensino que aquela criatura deveria ter para se tornar um multiplicador da mensagem do Cristo, uma fidelidade à mensagem que o Cristo trouxe, ainda ele tinha que dar um exemplo de vida, ser uma pessoa ética, ser uma pessoa moralizada. É isto que as pessoas sejam idôneas para também poderem ensinar aos outros a mensagem que recebeu. Para passar sem distorcer e dando testemunho. Dando testemunho. Não basta só passar, tem que vivenciar, tem que se tornar exemplo. É este o verdadeiro divulgador. Então é um cuidado até para nós, nós na doutrina espírita, gostamos, apreciamos muito as palestras, os estudos, simpósios e encontros, né, workshops que existem, seminários, tudo isso nós gostamos. Nós vamos ouvir. Vamos prestar atenção o que é que nós estamos ouvindo. Só que para prestar atenção no que é que nós estamos ouvindo, nós já temos que ter um pré-requisito de mínimo de conhecimento dos ensinos da doutrina espírita. Para ouvirmos, opa, isso aí não está de acordo. Ah, isso aí sim, olha que legal, isso que era assim, ele ampliou desse jeito, ele teve um outro olhar, mas não saiu da essência. Nós temos que ter esse zelo, esse cuidado, essa condição. E aí vem aquilo mesmo, de observar o comportamento. Aqui eu me lembro do professor Severino Celestino, que nos contou lá num dos encontros em Poços de Caldas, que nós íamos anualmente no mês de novembro, e ele contou que o carro dele deu um defeito. E então, ele, se não me engano, Severino é do Espírito Santo. E ele então levou o carro para uma concessionária para ser arrumado. Mas ele é professor da universidade também. E o carro ficou o dia inteiro no concerto e era para ele pegar X hora, 5, 6 horas da tarde. E ele precisava do carro para ir para a faculdade. Ele tinha que essa condição de ter o carro. E ele chegou na concessionária para pegar o carro. E aí aquela coisa, demoraram para atender, o carro ainda não estava pronto. E ele foi ficando nervosíssimo por causa do horário da aula que ele tinha. Quando ele estava pronto para armar um circo, porque eles não estavam cumprindo o prometido, uma pessoa entrou ali na concessionária e disse: "Ô, professor, que bom encontrar o senhor aqui. Olha, é um prazer. Eu gosto muito de assistir às suas palestras. Gosto muito. E é muito bom estar com o senhor." Na hora ele pensou: meu Deus, e se eu estivesse fazendo aqui um salseiro? Se eu estivesse aqui dando um show, xingando todo mundo por causa do carro? Qual é a impressão que este homem, que gosta de assistir as palestras, que toma aquelas palavras como boas para a sua vida, iria ter de mim? Calou-se. O carro não ficou pronto, mas o próprio homem ofereceu carona para ele, que seria um prazer levá-lo até a faculdade. Veja como é preciso, às vezes a gente está no fiozinho ali para explodir, naturalmente, porque nós estamos acostumados assim na vida, né? Escorregamos aqui, escorregamos ali, mas
Quando nós conseguimos isso, são 1000 olhos que nos veem. Nós já vimos isso um dia desse também. Mil olhos nos observam, encarnados e desencarnados. Então, procurar a pessoa e o que depende de mim, diante de muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, não se ensina passando letras, porque isso o outro é alfabetizado, poderia ler e seguir a vida dele. Mas se ensina pelo que se faz, pela vivência, pelo exemplo que se torna. Então é preciso juntar tudo isso, além das letrinhas, além da lição que estamos ali envolvidos, é preciso juntar tudo isso, o nosso comportamento, para estarmos de acordo com a proposta. Vânia, boa noite. Gil, boa noite. Eu acho que eu não tinha dito boa noite para o Gil. Lena, Mara, boa noite, amigos, boa noite. E Emmanuel vai fazer um comentário, então, em cima deste versículo 2. E o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, quer dizer, o que eu te entreguei de conhecimento, confio a bons e fiéis, homens bons e fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. É assim que deve ser, né? Emmanuel vai fazer um comentário bem interessante. Regina, boa noite. Os discípulos do Evangelho no Espiritismo cristão, ele começa já falando de nós, espíritas, porque a obra é espírita, é uma obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, né? É uma obra, então, pressupõe-se que os espíritas iriam se interessar pelo estudo dessa obra, Pão Nosso. E ele diz, os discípulos do Evangelho no Espiritismo cristão. Essa referência de Emmanuel, às vezes, já causou polêmica. Ah, Espiritismo cristão, isso é coisa de Emmanuel. Não, nós vimos há pouco tempo no Livro dos Médiuns, Kardec se referir a Espiritismo cristão. Porque é o Espiritismo que é a doutrina dos Espíritos trazidas com base nos ensinamentos de Jesus, do Cristo. Por isso o Espiritismo cristão. Diferente, por exemplo, de uma doutrina espiritualista, que não necessariamente precisaria ter vínculo religioso nenhum. Seriam apenas espiritualistas. Mas o Espiritismo, conforme ele nos veio, é chamado Espiritismo cristão. Tanto que a terceira obra da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante nós olharmos essas obras da codificação, porque o primeiro livro é o Livro dos Espíritos, a filosofia espírita. Está toda contida ali. Então, tudo que Kardec quis perguntar sobre várias coisas da vida, o que ele pôde perguntar, os espíritos foram respondendo e formaram aquelas 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Está lá. Essa é a parte da filosofia. Mas dentro dessa obra tinham as perguntas referentes à moral, à ética. E estas perguntas, cada parte do Livro dos Espíritos se desdobrou numa obra que aprofundou aquela visão do mundo espiritual. Então nós vamos ver que na parte que trata do relacionamento do ser humano com o mundo espiritual, né, os espíritos encarnados, desencarnados, nós temos o Livro dos Médiuns, que foi a segunda obra, porque o Espiritismo nos chegou via mediúnica. Então colheu-se primeiro a filosofia e depois vamos entender como é que funcionou tudo isso, como é que nós conseguimos obter isso, qual foi o mecanismo, quais foram os caminhos, quem serviu de ponte, e isso tudo é o Livro dos Médiuns. A terceira obra, que se viveram as duas experiências, do questionamento para a filosofia e da experimentação mediúnica, que é a ciência espírita, sobrou a terceira parte, a conduta moral. E esta moral espírita, moral que os espíritos trouxeram como a melhor para nós, é que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo está levado para o Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, essas 3 obras primeiras, tem mais 2, mas essas 3 primeiras, elas vieram em razão dos acontecimentos do momento. Bom, como é que nós vamos usar essa mediunidade da forma mais correta? Nós temos que ter um código de ética para usar essa mediunidade em conformidade com aquilo que os espíritos dizem ser o melhor. E aí surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Emmanuel vem aqui e diz assim, os discípulos do Evangelho no Espiritismo cristão. Então, aqueles que estão usando toda hora o Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos lá debruçando, ou estas obras todas dessa lavra de Emmanuel, que são reflexões sobre textos bíblicos, estamos todos envolvidos com essa vivência de Jesus, estamos envolvidos nesse espiritismo cristão. O que acontece? Quando nós descobrimos tudo isso e fomos aprendendo tudo isso, o entusiasmo é inegável. Meu Deus, que coisa linda, que palestra maravilhosa, que livro espetacular. Olha, eu li, uma amiga disse hoje, você já leu tal livro? Eu li só o prefácio primeiro, mas foi assim, estou em êxtase. É o nosso entusiasmo. E é interessante porque a palavra entusiasmo é enteos, é cheio de Deus, é cheio da graça, é cheio da bênção. Então, quando nós vemos essas coisas tão lindas, que nos enchem, elas nos enchem de vigor divino mesmo, de graça. E aí nós estamos transbordando. O que acontece em seguida é que ficamos num estado de ansiedade imenso, muitas vezes, para estender essa fé renovada, porque nós tínhamos até aí uma fé, mas agora ela se renovou com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós vimos, com aquilo que percebemos, que visualizamos. Então, nós ficamos entusiasmados e queremos ansiosamente levar isso a outras pessoas, levar a estender essa fé renovada, que é para nós e é para muitos contagiosa e ardente. Todos se empolgam, todos se emocionam. É uma vivência que transcende. A Márcia, não estou entendendo, está aparecendo para mim o aviso que o vídeo ao vivo, pausado, volta breve, continua. Será que é só aqui? Olha, Mara, bom, eu não posso responder para a Mara, não sei escrevendo, mas provavelmente para ela ainda está travado. Mas é aquilo, gente, se nós estamos com muita estática no ar, muita chuva, muita tempestade, raios, há um fluxo muito grande de pessoas usando a internet neste momento, tudo isso dificulta a comunicação. Mas se nós sabemos que depois, a Eliana já garantiu, 10 minutos depois já está lá no YouTube. 10 minutos depois já se coloca lá. Alguém, por favor, que escreva, né? Vamos ver. Vamos ver se eu vou... Me deem licença. Eu vou dizer aqui para o pessoal. Pessoal, se tiver problemas, lembrem-se do YouTube depois. Fica mais fácil assim. Então, se tiver algum problema aí com o pessoal, pelo menos escrevendo, eu acho que eles vão conseguir ver. Para alguns está ok, o meu de vez em quando trava, de vez em quando libera. Mas, volta. Então, lembre-se que tem o YouTube, depois vão até lá. Não é simultâneo, eu já expliquei, né? Não é simultâneo. Nós não estamos aqui usando a internet no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. Mas alguns minutos depois, nós podemos sacar o vídeo do Facebook e levá-lo para o YouTube, fica lá à disposição. Então, um pouquinho de paciência que a gente tenta, né, fazer o melhor. Eu tenho visto algumas lives de políticos, de discussões de médicos, por conta da situação, e trava, e perde o som, e perde a conexão, e ligam de novo. Então, não é só conosco que está acontecendo, né? Não é só conosco. É com muita gente que está acontecendo.
Mas vamos lá continuando, porque depois nós temos a chance de levar rapidamente para o YouTube e as pessoas poderem aproveitar. Então aqui Emmanuel falava desse discípulo do ensino até o outro, ou o outro que se mostrou entusiasmado e a gente já quer levar 1 milhão de coisas para ele muitas vezes não consegue fazer algo melhor. Gente, eu vou tentar um pouquinho aqui, deixa eu ver uma coisa. Vamos ver se eu consigo melhorar um pouco. Pronto, vamos ver se assim destrava um pouquinho, quem sabe, né? A gente consegue melhorar. Vejam se vai dar uma destravada agora, tá bom? Eu tentei aqui mudar um pouquinho, quem sabe vai dar certo. Mas esta movimentação mental, eles dizem assim, olha, cuidado, porque nem sempre o assombro, o encantamento, a admiração, significa elevação interior. Ele não terá condição de visualização. Ele não terá condição de entendimento. Por mais que o outro faça, ele não tem condição de entendimento. Só estou usando o nosso modem. Desliguei. Agora entrei só na banda. Eu tirei o modem daqui, gente, e deixei só pelo 4G mesmo, para ver se a gente consegue ir em frente, né? São as nossas tentativas. Bem, e o segundo ponto que Emmanuel analisa é que é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Eu vou dar vou dar o conhecimento para esse poder ser reproduzir, né? Ele vai reproduzir aquele ensino, ele vai também ministrar aulas, ele vai realizar alguma coisa. Olha a recomendação, observa também, não era só a questão de elevação interior, de ética, de moral, mas a questão também do terreno espiritual, a qualidade do terreno espiritual daquela criatura. E ele vai esclarecer o que é isso, né? Ele diz assim, não nos reportamos aqui à semeadura geral da verdade reveladora. Então, a semeadura, a palavra, a boa palavra, como nós fazemos? Nós postamos lá uma mensagem, uma música, uma palestra. Isso é para cunho geral, geral. Então, falar para o geral, levar coisas mais amenas ou numa linearidade para um público é uma coisa. É uma coisa. Então, nós não estamos falando sobre isso. Porque também não estamos falando com relação à manifestação da bondade fraterna. Não podemos faltar com a bondade fraterna. Tanto a semeadura geral da verdade quanto a manifestação da bondade fraterna são obrigações naturais na ação do bem. Faz parte da educação do espírito. A Brígida dizendo que melhorou, o Gil dizendo que vai ficar bom. Graças a Deus, a gente torce que fique bom. Mas a que Emmanuel estava se referindo para termos cuidado com a condição do outro que está recebendo esses ensinamentos para transmitir, para ser um divulgador, um multiplicador da ideia, e o cuidado com a maturidade que ele tem, a condição ética que ele tem para poder não desvirtuar. Em linhas gerais, então, se nós vamos, é um costume, né? A Casa Espírita tem lá uma noite de evangelho, de portas abertas, uma reflexão. Então chega a pessoa lá e vai ouvir um evangelho, um ensinamento, uma mensagem. Tudo bem, ela vai ouvir tudo isso. Isso está ótimo, é assim mesmo. O que Emmanuel está dizendo é daquele que vai se tornar o trabalhador, aquele que está sendo orientado para realizar um trabalho. Não é o público em si. Olha, o pessoal está gostando, diz que melhorou tudo, melhorou, coraçõezinhos, beijinhos, coelhinhos, tá ótimo. Então é isso mesmo que a gente queria.
Então, há uma necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidos do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Então, o que nós temos de conhecimento é interessante. Se nós vamos ver uma obra, a primeira obra, o que é o Espiritismo. Kardec escreveu essa obra onde ele entrevista um padre, um jornalista, um cético. São diálogos que ele tem com essas pessoas. E a primeira pergunta que ele faz é essa: você acredita no Espírito? Você acredita em Deus? São perguntas comuns. O que ele faz? Para sondar o terreno, para ver se ele poderia verdadeiramente passar os ensinos que ele recebeu do mundo espiritual ou não. Porque se a pessoa não tinha o mínimo de aprendizado, o mínimo de conhecimento, ela não conseguiria, ela ia entrar em discussão e iria dificultar a situação, ou seria aquilo que Jesus falou: não se joga pérolas aos porcos. Os porcos continuam chafurdando na lama, não sabem o valor de uma pérola. O que Jesus queria dizer é isso. No local em que ele está, no tipo de vida que ele vive, ele não conhece o valor de outra coisa. Ele não conhece. E por não conhecer esse valor, ele massacra na lama, ele mistura. Então ele diz, a questão é coisas mais profundas, ensinamentos maiores, não é mesmo para qualquer um. Não é para público aberto. É público específico, que já tem um mínimo de conhecimento para adiantar um pouco mais. Então, aquele que está trabalhando, aquele que está fazendo alguma coisa, ou que pretende trabalhar nessa seara da divulgação dos ensinamentos de Jesus, ele vai receber algo mais profundo. O outro poderá receber algo mais leve. Por isso que nós temos tantos estudos na Casa Espírita, para que a gente vá pegando os conhecimentos. E ele vai colocando para nós o que devemos então fazer. Quer dizer, fazer em linhas gerais, ótimo. Isso é um exercício da caridade, da bondade fraterna. Ótimo, é nossa obrigação. Cuidado em preparar, porque Paulo preparava Timóteo. Toda a orientação dele era para aquele que estaria na linha de frente em defesa dos ensinamentos de Jesus. Então, Emmanuel vem dizendo, distribuamos a luz do amor com nossos companheiros de jornada. Sim, vamos levar, vamos esparramar a boa nova, vamos levar cada um deles. Contudo, e agora contém essa palavrinha, mais porém, todavia, contudo, o que está atrás é a que reforça e que muda o caminho ou muda o rumo da prosa. Contudo, quer dizer, vamos levar a luz do amor a todos do caminho, a todos os companheiros que estão conosco na caminhada. Contudo, defendamos o nosso íntimo santuário contra as correntes das trevas. Porque muitas vezes as pessoas vão falar de Chico, ele tinha assim, o trabalho lá na Casa da Prece, evangelho, leitura, cartas consoladoras, mas depois disso, na casa dele, para um grupo seleto que ia até lá, a conversa ia rolar a madrugada inteira. E ali ele ensinava muita coisa que ele não falou lá. Por quê? Porque isso expõe a cada um de nós em particular. Nós estamos falando daqui dos nossos valores, das nossas crenças, dos nossos entendimentos, do nosso conhecimento. E há coisas que, se nós formos falar com todos, vai dar confusão. Não entendem, não aceitam, colocam palavras, como eu disse, na boca de Jesus que ele não falou. Então, nós temos que ter cuidado. Não se fala tudo para todo mundo. Não se fala. Seleciona-se para quem é que você vai falar.
Não fale da sua vida para todo mundo. As pessoas às vezes não estão nem interessadas em saber. Vira uma fofoca danada, um descrédito. Fale com aquele seu amigo que é íntimo e que você pode falar, ou com aquele outro que você sabe que pode falar, que vai manter sobre a sua vida o sigilo e vai ter entendimento e vai compartilhar com você da palavra. Não fale para todo mundo. Esse era o conselho de Emmanuel. Quanto aos conhecimentos, a fatos, nós vamos ver, olha Jesus. Nós vamos ver aqui Jesus, ele diz assim, lembremos do Mestre. São palavras de Emmanuel. Ele próprio reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade de aprendizes. Havia coisas que ele falava para o público e que os apóstolos ficavam com ar de interrogação, mas já sabiam que logo mais, quando eles se reunissem, eles iam poder discutir aquele fato, iam poder então ter um entendimento maior. Jesus não poderia explicar tanto lá no meio do povo, que não teria entendimento, que complicaria a sua cabeça. Então ele reservava um discurso que era o diálogo. Ele falou em discursos, sermões, falou em parábolas, que era tudo para o povo, mas ele reservou diálogos para os discípulos, onde eles aprofundavam muitas coisas que não estavam ali, que não vinham a público, mas que ele orientava. Então, Emmanuel está dizendo isso, preste atenção. Ele fazia lições diversas para as massas populares e para a pequena comunidade de aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Eram discípulos, mas nem todos eles tinham condição de vivenciar aquela experiência com ele. Lembra-se? Ele leva João, André e Pedro. Só 3 foram com ele. Até o monte ele ainda pediu orar e vigiar, e os 3 ainda dormiram. Imagine se ele levasse os 12. Não iam ter compreensão dos fatos. Mesmo os 3 que veem a transfiguração de Jesus e vê ao lado de Jesus Moisés e ali eles veem o profeta Elias, né? E eles dizem a Jesus, mestre, mas eles conversam sobre aquele fato. E ele explica naquele momento que Elias já tinha vindo, que eles não perceberam, e era João Batista, isso está narrado na Bíblia. Ele fala disso, mas ele pede, não comentem, só depois que eu me for. Porque se comentasse isso, gerava tanta confusão, tanta curiosidade, que era melhor o povo, os outros discípulos não saberem, muito menos o povo. Então, neste momento, ele não leva todos com ele, porque os outros, aí que não teriam conhecimento nenhum, ficariam encantados com o fenômeno e sairiam trombeteando para o mundo inteiro. Na última ceia, outro exemplo de Jesus que Emmanuel coloca, na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. Lembram-se que eles estão reunidos e ele diz, um de vós há de me trair, quando eles estavam naquela ceia, que ele lava os pés antes, eles não querem que ele lave os pés deles, que é um gesto de humildade. E aí ele diz assim, um de vós há de me trair, e eu fico, serei eu, mestre, serei eu, até que Judas sai de fininha. Ele espera Judas sair para dar as orientações, ele diz, eu esperei que ele saísse para poder falar destas coisas e dar outras orientações. Quer dizer, Judas não estava apto a partilhar daquelas orientações. Então vejam como a nossa sociedade humana, a nossa humanidade terrena, ela é heterogênea. Heterogênea. Às vezes mesmo nesse grupo mais íntimo que nós estamos
nos experimentando, no nosso caso, seja o grupo mediúnico, seja o nosso grupo de palestra, nosso grupo de estudos, a nossa sala de grupo de estudos, as pessoas que estão ali, nem todas conseguem ter o mesmo entendimento daquilo que está sendo falado. Muitas vezes ela não consegue acompanhar aquele raciocínio ou ela polemiza muito, muito. E a gente tem que ir tendo jogo de cintura, paciência, deixando a coisa mais leve, né? Falando mais especificamente com quem possa entender, passando mais tranquilo com quem não pode entender, mas o suficiente para que ele também compreenda alguma coisa. Então, todos nós temos que prestar atenção nisto, nesses fatos. É necessário, recomendo Emmanuel então, é necessário atentarmos a essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Eu adorei essa frase. Nem tudo está destinado a todos. Porque tudo que se pudesse oferecer, nem todos poderiam aproveitar. Então, há coisas que devem ser reservado, que deve ser para outro grupo. Nem tudo está destinado a todos. Ah, Deus está fazendo privilégio, esse pode, não pode. Não, esse tem alcance, o outro não tem alcance. Esse tem condição e esse aqui não tem condição. Ainda, um dia terá, claro. Um dia terá. Mas nós temos que observar isto. Então, cuidado. Nós não precisamos nos revelar por inteiro. Um orador, ele não precisa escancarar todas as situações e usar palavras que possam causar grandes impactos, mentes que se perturbam. Nós podemos fazer a mesma coisa de uma forma mais equilibrada, onde a digestão vai sendo feita aos poucos daqueles ensinos que estão chegando até nós. Portanto, é necessário atentarmos a essas atitudes do Cristo. Gente, isso vale. Nós estamos falando aqui na questão, né, do pregador, do divulgador, do palestrante, do padre, do pastor. A dinâmica é a mesma para todos esses que estão levando o ensinamento. Mas isso aqui é válido dentro do nosso lar, com os familiares. Porque nós achamos que somos a família, então todos podem isso, todos não podem. Nós não podemos esquecer que a família é composta de espíritos criados por Deus. Uns mais maduros, outros menos maduros, uns com mais capacidade de entendimento, outros com menos capacidade de entendimento. Então, não dá. Nós temos que ir passando na medida do possível daquilo que conseguimos, porque com certeza nós também não temos toda essa condição. Muitas coisas não nos são mostradas. Quando Jesus disse, eu me vou, eu rogarei ao Pai que vos mande um outro Consolador, que vos dirá tudo o que eu não pude dizer até agora. Por hora eu não posso dizer, vocês não vão entender. Esse vocês não vão entender. Então ele sabia muito e não podia. Com Nicodemos ele disse, eu estou falando das coisas da terra e você não consegue entender, que dirá das coisas de meu Pai? Não vai entender. Então é bobagem ficar brigando, porque o outro não entendeu, e aí discussão para lá, discussão para cá. O que mais nós vemos nos nossos dias atuais são as discussões políticas. Politizaram tudo e as discussões políticas são homéricas. E não adianta. Há um ditado antigo que diz assim, não adianta malhar em ferro frio, dar murro em ponta de faca, porque aquela criatura está no limite do seu conhecimento, do seu entendimento, da sua vivência. O outro que está um pouquinho mais adiante está tendo uma visão maior, mas aquele um não tem. Nós temos uma visão limitada. Quem está lá mais adiante de nós tem outra visão dos fatos. E às vezes, meu Deus, mas por que essa pessoa não faz isso? Por que essa pessoa não faz aquilo? Aí um dia, de repente, sai lá, não pôde fazer porque tinha uma lei assim, porque tinha algo que obrigava a isso, tinha algo que obrigava...
Ah, nossa, era isso então? Quer dizer, a nossa pequenez, a nossa falta de conhecimento. E a gente não entendia. A gente cobra Deus. Por que Deus não toma providência? Nós cobramos Deus. Então, nós somos tão curtinhos, que não conseguimos ter essa visão ampliada de futuro, de coisas, de acontecimentos. E por conta disso, nós causamos muitos embates, muitas lutas, muitas guerras, por palavras. Não, porque era essa palavra que estava aqui, porque era essa palavra, porque tirar essa palavra. Olha, nós estamos vendo lutas na Constituição, por interpretação de palavras que estão escritas aqui. Não tinha outra interpretação que não fosse aquela. E a gente está vendo a briga dentro de palavras, confusões armadas, com consequências, às vezes, muito desastrosas. Nós estamos vendo. Então, é para a gente aprender isso. Nem tudo está destinado a todos. Nem tudo. Vamos na dosagem certa, é como uma medicação, né? Uma medicação. Vamos no que um vai tomar a colherzinha de chá, o outro toma a colher de sopa. Ele precisa mais, toma a colher de sopa. Um não precisa nem da medicação, porque já está sarado. É assim, vamos dosando as coisas. Os espíritos superiores que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar os outros. Então, os espíritos superiores não perdem tempo com quem não tem as qualidades. Ele seleciona quem tem as qualidades para que ele possa trabalhar. Por isso, o recadinho aos médiuns. Você quer trabalhar com espíritos mais nobres? Coloque condições para que sirva de bom instrumento. Aprenda, estude, comporte-se e aí terá então essa assessoria dos espíritos mais elevados para fazer o melhor. Se eles já podem identificar o problema com a visão iluminada, porque os espíritos superiores têm uma visão maior, mais ampla, agem com prudência, como não deverá agir o discípulo que apenas dispõe de olhos carnais? É a pergunta que a irmã faz. Se eles que têm uma visão, olha o Cristo, a prudência dele por hora vocês não podem entender. Acabou por aqui a conversa. Vou conversar com essa meia dúzia, com esses 3 aqui, com os outros 9 não tem condição. Se Jesus fazia isso, né? Se Jesus fazia isso, como? Como nós vamos então não ter esse cuidado? Trabalhemos em benefício de todos. Estendamos os laços fraternais, compreendendo que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Cada um está num degrauzinho. Continuemos fazendo o melhor que pudermos, por nós mesmos, por todos. Trabalhemos em benefício de todos, diz Emmanuel. Estendamos os laços fraternais, não nos falte a atenção para com o outro, mas entendamos que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala evolutiva. Nem todos conseguirão compreender isto ou aquilo. Então, vamos assuntar o terreno para ver o que podemos fazer de melhor em benefício de todos. Meus amigos, nossa hora passou. Hoje, quarta-feira, vamos durante a prece de Cáritas mentalizando a nossa água para que a espiritualidade amiga possa colocar os melhores fluidos, magnetizando esta água da melhor maneira para cada um de nós, levando saúde, energia, calma, tranquilidade, esperança, força para todas as criaturas. Que as águas nas cabeceiras dos doentes possam ser magnetizadas com o que ele necessita para o seu equilíbrio, para o seu bem-estar. Encerraremos, lembrando que amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, com a obra Boa Nova. E o capítulo, amanhã nós estamos na sequência, lindíssima, não percam. Quem hoje teve dificuldade no começo, por causa das travadas, aí lembre-se, daqui a pouco, dá uns minutinhos e vai estar já no Facebook
no Facebook, não, no YouTube, canal Marina Ferri, para que todos possam aproveitar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó misericórdia, ó perfeição, e queremos de alguma forma seguir, merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a capacidade de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Que a paz esteja com todos, que Jesus abençoe os lares, as famílias, acalmando os corações, iluminando as consciências, e que Deus seja por todos nós, hoje e sempre. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.